E se eu te dissesse que por trás das medalhas brilhantes e das coreografias perfeitas da ginástica existe uma realidade sombria que muitos preferem ignorar? No mundo da ginástica, onde cada movimento é meticulosamente ensaiado, os acidentes podem ser devastadores. De acordo com um estudo da Universidade de São Paulo, cerca de 30% dos atletas de alto rendimento já sofreram lesões graves durante suas carreiras. O que poucos brasileiros sabem sobre os acidentes na ginástica é que muitos deles foram deliberadamente escondidos, criando uma fachada de perfeição em um esporte repleto de riscos. Pense, por exemplo, nas Olimpíadas de 1996 em Atlanta, onde a vitória da equipe feminina dos Estados Unidos foi ofuscada por um acidente quase trágico. No último dia de competições, uma das atletas, Carrie Strug, sofreu uma lesão no tornozelo durante sua apresentação, mas, impulsionada pela pressão, saltou novamente para garantir a medalha de ouro. Você já parou para pensar como o desejo de vencer pode levar um atleta a ignorar sua própria saúde? Nos anos seguintes, muitos outros casos chocantes ocorreram, mas poucos receberam a devida atenção. Um exemplo é o acidente da ginasta russa Natalia Zadorozhnyuk, que durante uma apresentação em 2008 sofreu uma queda que a deixou com uma lesão severa na coluna. O que torna este caso ainda mais intrigante é que após a lesão houve uma tentativa de abafar a situação, minimizando as consequências de um acidente que poderia ter sido fatal. Enquanto a Federação Internacional de Ginástica aplaudia as performances, o impacto real sobre a vida das atletas era ignorado. Você consegue imaginar a pressão que essas atletas enfrentam para continuar competindo, mesmo após um acidente tão sério? Outro caso que merece destaque é o da ginasta americana Simone Biles, que, em 2021, decidiu se retirar das competições por questões de saúde mental. Embora não tenha sido um acidente físico, a reação à sua decisão foi intensa, revelando como a saúde mental das atletas muitas vezes é desconsiderada. Em um mundo onde o sucesso é medido por medalhas e recordes, a vulnerabilidade é vista como fraqueza. Biles, uma das maiores ginastas da história, trouxe à tona uma discussão importante sobre o bem-estar emocional dos atletas. Na sua opinião, será que estamos prontos para aceitar que até os campeões têm limites? Avançando para o Brasil, temos o caso de Daiane dos Santos, que em 2007 sofreu uma lesão no joelho durante uma competição em que não apenas seu desempenho foi afetado, mas sua carreira também. Apesar da gravidade da situação, houve uma tentativa de minimizar o incidente, com a imprensa focando mais em sua recuperação do que nas falhas do sistema de suporte aos atletas. É um paradoxo. Enquanto os atletas são elogiados por suas conquistas, suas lutas pessoais e os perigos que enfrentam muitas vezes são deixados de lado. Você já refletiu sobre como isso pode afetar a próxima geração de atletas? Outro exemplo emblemático é o acidente de Gabrielle Douglas, na Olimpíada de Londres 2012, quando um erro durante a competição a fez cair de uma barra. Embora tenha conseguido se recuperar e ainda assim conquistar a medalha de ouro, o impacto emocional de sua queda foi subestimado. A pressão para performar em alto nível é uma constante na vida de um atleta, e o medo de falhar pode ser tão paralisante quanto uma lesão física. Como você acha que essa pressão influencia o desempenho e a saúde mental das ginastas? Por fim, não podemos esquecer do acidente trágico envolvendo a ginasta romena Nadia Comaneci, que em 1976 se tornou a primeira atleta a conseguir uma nota 10 em uma competição olímpica. Apesar do sucesso, sua carreira foi marcada por lesões e um sistema que muitas vezes ignorou seu bem-estar. Nadia é um símbolo de excelência, mas também da luta contra as adversidades que muitas atletas enfrentam em silêncio. Quando olhamos para essas histórias, somos confrontados com uma pergunta fundamental: até que ponto estamos dispostos a sacrificar a saúde em nome do sucesso? Esses acidentes revelam um lado oculto da ginástica, onde o brilho das medalhas muitas vezes ofusca os desafios enfrentados pelas atletas. É hora de trazer à luz essas narrativas e reconhecer o que realmente está em jogo. A vida e a saúde das atletas são mais valiosas do que qualquer medalha. Você está pronto para refletir sobre o preço que é pago por esses momentos de glória? Esses desafios não são apenas estatísticas, eles são histórias de vidas marcadas por sacrifícios e superações. Quando pensamos em acidentes na ginástica, é fácil se concentrar nas quedas e lesões físicas, mas o que muitos não percebem é que o impacto emocional pode ser igualmente devastador.
Por exemplo, a ginasta britânica Beth Tweddle, medalhista olímpica, enfrentou uma grave lesão no pescoço em 2016 durante um treinamento. O que deveria ser um momento de preparação para mais uma competição se tornou um pesadelo. Após a cirurgia, ela ficou fora das competições por um longo período, lidando não apenas com a dor física, mas também com a expectativa de retornar ao esporte que havia definido sua identidade. A pressão para voltar e competir em alto nível é imensa. Você já imaginou como seria ter que reconstruir sua vida após um acidente que poderia ter encerrado sua carreira? Outro caso que chama a atenção é o da ginasta americana Aly Raisman, que, em meio aos triunfos e desafios, se tornou uma voz ativa contra o abuso dentro da ginástica. Raisman revelou que foi vítima de assédio por parte do médico da equipe nacional, Larry Nassar, e sua coragem em falar sobre isso trouxe à tona uma questão que muitos preferiam manter em segredo. Essa situação expõe uma camada ainda mais sombria do mundo da ginástica, a vulnerabilidade das atletas não apenas em termos físicos, mas também emocionais e psicológicos. Você já se perguntou como as experiências traumáticas podem afetar a confiança de uma atleta e sua vontade de competir? A luta de Raisman, assim como de tantas outras atletas, ressalta a importância de um ambiente seguro e saudável para o desenvolvimento da ginástica. Em 2020, a Comissão de Inquérito dos Estados Unidos sobre o abuso no esporte foi criada como resposta às denúncias que se tornaram mais visíveis após os Jogos Olímpicos. Este movimento é um passo crítico em direção a um sistema que prioriza a saúde e o bem-estar das atletas. No entanto, a pergunta que fica é: até que ponto estamos dispostos a mudar a cultura do esporte para proteger aqueles que dedicam suas vidas a ele? E enquanto olhamos para o futuro, é necessário considerar o que essas histórias nos ensinam sobre a importância de escutar as vozes das atletas. O caso da ginasta brasileira Rebeca Andrade, que levou o Brasil ao pódio olímpico em Tóquio 2020, é um exemplo de resiliência, mas também de vulnerabilidade. Ela enfrentou lesões sérias ao longo de sua carreira, mas, em vez de silenciar suas dificuldades, tornou-se uma defensora da saúde mental no esporte. O que a experiência de Rebeca nos diz sobre o valor de priorizar o bem-estar em meio à pressão para ter sucesso? Na cultura da ginástica, onde a perfeição é a norma e as falhas são frequentemente ocultadas, é vital que comece a haver uma mudança de paradigma. As atletas devem ser encorajadas a falar abertamente sobre suas experiências, sejam elas positivas ou negativas. Quando você ouve sobre essas histórias, você consegue sentir a pressão que cada atleta enfrenta? Você percebe que, por trás da força e da graça, existem lutas que muitas vezes permanecem invisíveis? Conforme avançamos, é crucial que todos nós, como sociedade, apoiemos a criação de um ambiente mais seguro e justo para as ginastas. Isso inclui não apenas proteger fisicamente as atletas, mas também validar suas experiências emocionais. Afinal, o preço do sucesso não deve ser a saúde e a felicidade das atletas. Você está disposto a se juntar a esse movimento por um esporte mais humano e acolhedor? Enquanto refletimos sobre essas histórias e aprendemos com elas, é importante lembrar que cada medalha carrega um peso maior do que aparenta. A jornada de um atleta é repleta de desafios, e é nossa responsabilidade garantir que esses desafios sejam reconhecidos e compreendidos. O que você pode fazer para ajudar a elevar essas vozes e apoiar a transformação na ginástica? Uma reflexão sobre os desafios enfrentados pelas ginastas nos leva a considerar uma questão crucial: como podemos, coletivamente, mudar a narrativa que envolve o esporte? É evidente que a pressão para obter resultados é uma constante, mas o que muitas vezes não se vê são os bastidores dessa luta silenciosa. Um exemplo recente que exemplifica essa situação é o acidente da ginasta britânica Amy Tinkler, que, após sua participação nas Olimpíadas de 2016, enfrentou uma série de lesões e problemas de saúde mental. O que poucos sabem é que sua história não é única, é uma realidade compartilhada por muitas atletas que, após brilharem sobre os holofotes, se veem lutando sozinhas nas sombras. Tinkler se tornou uma defensora da saúde mental, ressaltando a necessidade de apoio e compreensão. Mas a pergunta persiste: como podemos garantir que as vozes dessas atletas sejam ouvidas antes que seja tarde demais?
Na verdade, a cultura de silêncio que permeia a ginástica é um reflexo de um sistema mais amplo que, frequentemente, prioriza a vitória em detrimento do bem-estar dos atletas. Um estudo da Universidade Estadual de Campinas revelou que cerca de 40% dos jovens atletas brasileiros relatam sentir pressão excessiva para ter sucesso, o que pode levar a consequências devastadoras para a saúde mental e física. Essa realidade não é apenas um número, ela representa indivíduos que dedicam suas vidas a um esporte, mas que muitas vezes são vistos apenas como ferramentas para alcançar medalhas e glórias. Você já parou para pensar em como essa pressão pode moldar a vida de um jovem atleta, impactando suas escolhas e seu futuro? A história de Ali Raisman e de tantas outras atletas que se manifestaram contra abusos é um lembrete poderoso de que a mudança é possível, mas exige coragem e determinação. O impacto psicológico de experiências traumáticas pode ser profundo e a recuperação não é um caminho linear. A ginasta é um exemplo de como é fundamental criar um ambiente que promova a segurança e o apoio. O movimento #MeToo, que sacudiu o mundo do entretenimento, também encontrou seu espaço no esporte, trazendo à luz questões que antes eram silenciadas. A sua luta por justiça e mudança nos leva a uma pergunta essencial: como podemos, como sociedade, garantir que esses abusos não se repitam? Além disso, a questão da saúde mental no esporte deve ser uma prioridade. A ginástica não é apenas uma demonstração de força física, mas também um teste de resistência emocional. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que cerca de 1 em cada 5 pessoas no mundo sofre de algum tipo de transtorno mental. Isso inclui atletas que, apesar de parecerem fortes e inabaláveis, também são vulneráveis a crises emocionais. O que isso nos diz sobre a necessidade de um suporte adequado para esses indivíduos? Estamos realmente preparados para oferecer o apoio necessário? Ou ainda estamos presos a uma visão antiquada que valoriza apenas o desempenho? Ao olharmos para o futuro, é vital que continuemos a apoiar iniciativas que promovam o bem-estar das ginastas. Isso inclui a implementação de programas educacionais que sensibilizem tanto atletas quanto treinadores sobre a importância da saúde mental. O exemplo de Rebeca Andrade é revelador. Ao se tornar uma voz ativa em prol da saúde mental no esporte, ela não apenas pavimenta o caminho para futuras gerações, mas também nos faz refletir sobre o que realmente significa ser um atleta. Você se imagina em um mundo onde o sucesso não é medido apenas por medalhas, mas também pelo bem-estar emocional dos atletas? A verdade é que por trás de cada medalha existe uma história de sacrifício e resiliência. Ao darmos voz a essas experiências, estamos não apenas honrando as atletas que lutaram e venceram, mas também aquelas que enfrentam batalhas invisíveis. As histórias de lesões, pressões e superações são importantes, mas precisamos ir além. É hora de criar um espaço onde atletas possam se sentir seguros para compartilhar suas vulnerabilidades, sem medo de julgamento. Você está disposto a ser parte dessa mudança e a apoiar as atletas em sua jornada independentemente dos obstáculos que elas enfrentem? Conforme exploramos essas questões, é essencial lembrar que a ginástica é mais do que uma competição. É uma comunidade de indivíduos apaixonados que merecem ser tratados com dignidade e respeito. Ao refletirmos sobre o preço do sucesso, devemos nos perguntar: estamos dispostos a reavaliar nossas prioridades e a construir um futuro mais justo para as ginastas? Afinal, a força de uma atleta não reside apenas em suas habilidades físicas, mas também na sua capacidade de se levantar após cada queda. E a nossa responsabilidade garantir que elas tenham o suporte necessário para fazer isso. À medida que avançamos nessa discussão, é fundamental reconhecer que a transformação do ambiente esportivo depende de cada um de nós. A conscientização sobre os desafios enfrentados pelas ginastas não deve ser um fenômeno passageiro, mas sim um movimento contínuo. Historicamente, as vozes femininas no esporte, em particular, foram silenciadas, e como sociedade, precisamos questionar: até que ponto estamos dispostos a ouvir e apoiar essas histórias? Um exemplo impactante dessa luta é a ginasta canadense Rosie McLennan, que após conquistar a medalha de ouro em Londres 2012, enfrentou uma série de lesões que a afastaram das competições. O que muitos não percebem é que por trás do sucesso há um custo emocional significativo.
Rose se tornou uma defensora da saúde mental no esporte, enfatizando a necessidade de um suporte adequado para atletas que lidam com pressão intensa. Você já refletiu sobre como a recuperação de uma atleta vai além do físico, abrangendo também o emocional? Essa questão não é apenas sobre as atletas que brigam por seus direitos, mas também sobre a cultura que permite que esses abusos ocorram em primeiro lugar. As histórias de treinadores que priorizam resultados em detrimento do bem-estar dos atletas são alarmantes. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais revelou que 55% dos jovens atletas brasileiros relatam ter sofrido pressão excessiva de seus treinadores para obter resultados. O que isso diz sobre o estado atual do esporte em nosso país? Estamos criando um ambiente saudável ou um terreno fértil para traumas e lesões? A pressão para performar pode ser um elemento corrosivo, afetando a saúde mental e física das ginastas. Um caso particularmente emblemático é o da ginasta sueca Jonna Adlerteg, que após uma série de lesões e um estresse psicológico severo, decidiu se afastar do esporte. Sua decisão foi um grito de alerta sobre a necessidade de priorizar a saúde mental. Você já parou para pensar que, quando uma atleta se afasta para cuidar de si mesma, isso não é um sinal de fraqueza, mas de força e autocuidado? Embora a resistência e a resiliência sejam qualidades admiradas no esporte, é crucial que essas atletas saibam que não precisam carregar sozinhas o peso de suas lutas. O apoio da família, amigos e da comunidade esportiva é indispensável. Um estudo da Universidade de Brasília destacou que atletas que recebem apoio emocional adequado têm uma recuperação mais rápida e saudável de lesões. Isso nos leva a uma reflexão importante. Como podemos, como sociedade, garantir que cada atleta tenha acesso ao suporte necessário para prosperar tanto dentro quanto fora das competições? E ao olharmos para o futuro, é necessário que as federações e órgãos de governança do esporte se comprometam com mudanças concretas. Quando a ginasta americana Simone Biles falou sobre sua saúde mental, ela não apenas quebrou um tabu, mas também abriu as portas para que mais atletas se sentissem à vontade para compartilhar suas experiências. A pergunta que surge é: estamos prontos para acolher essas mudanças e criar um ambiente onde o bem-estar da atleta seja tão importante quanto o resultado de uma competição? Além disso, iniciativas que buscam promover a educação sobre saúde mental entre treinadores e atletas são vitais. A implementação de programas de conscientização nas escolas de ginástica e clubes pode fornecer ferramentas essenciais para que as futuras gerações de atletas compreendam a importância de cuidar de sua saúde emocional. Você acredita que esse tipo de educação pode prevenir lesões e problemas de saúde mental no futuro? Devemos também considerar a necessidade de uma mudança na narrativa que envolve o sucesso no esporte. A sociedade tende a glorificar as conquistas, mas isso muitas vezes vem à custa do bem-estar das atletas. É fundamental que comecemos a celebrar não apenas as medalhas, mas as histórias de superação, as lutas enfrentadas e o apoio que essas atletas precisam. Ao fazer isso, estamos não apenas validando suas experiências, mas também inspirando outros a se expressarem e a buscarem ajuda quando necessário. Você está disposto a se juntar a esse movimento e a mudar a forma como percebemos o sucesso no esporte? Quando refletimos sobre o impacto dessas histórias, percebemos que elas são mais do que relatos isolados, são um chamado à ação. A ginástica é um esporte que exige não apenas força física, mas também uma mente saudável. Ao reconhecermos as lutas silenciosas que ocorrem nos bastidores, tornamo-nos agentes dessa mudança necessária. O futuro da ginástica passa pela valorização da saúde mental e física das atletas, e isso começa com cada um de nós. Cada passo que damos para apoiar as ginastas em suas jornadas é um passo em direção a um futuro mais justo e saudável. Estamos prontos para ouvir? Estamos prontos para agir? A transformação começa agora e é nossa responsabilidade garantir que todas as atletas sejam ouvidas, respeitadas e apoiadas em suas lutas. Afinal, como sociedade devemos nos perguntar: qual é o verdadeiro preço do sucesso? E que legado queremos deixar para as próximas gerações de atletas? É hora de agir, de mudar a narrativa e de construir um ambiente onde a saúde e o bem-estar sejam prioridade. Quando olhamos para essas histórias, percebemos que elas revelam uma verdade essencial.
O esporte deve ser um espaço de crescimento, não apenas de competição. A pressão que as ginastas enfrentam pode ser esmagadora e muitos não conseguem entender as consequências que isso traz. Por exemplo, a história da ginasta húngara Henrietta Onodi, que, em 1992, se tornou a primeira mulher a executar um salto com pirueta dupla em uma competição olímpica. Embora tenha sido um marco histórico, essa conquista veio acompanhada de uma série de lesões que a perseguiram por anos. O que muitos não sabem é que, após aquelas competições, ela enfrentou uma dura batalha contra a dor crônica e a pressão para voltar a competir. Você já parou para pensar como esse tipo de pressão pode moldar não apenas a carreira de um atleta, mas também sua vida pessoal? Esse dilema da pressão versus saúde é uma realidade que se estende ao redor do mundo. No Brasil, a ginástica artística tem visto um aumento no número de jovens atletas, mas isso também levanta questões sobre a forma como esses jovens são tratados. As promessas de medalhas e fama muitas vezes encobrem o fato de que, em muitas academias, a saúde das atletas é colocada em segundo plano. Um estudo realizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro revelou que 48% das ginastas adolescentes relataram sentir-se pressionadas a manter um desempenho excepcional, mesmo quando enfrentavam dores ou lesões. Como você se sente ao saber que muitas dessas atletas são forçadas a ignorar seus próprios limites em busca de reconhecimento? Além disso, a cultura da ginástica em muitos países ainda é marcada por um sistema de treinamento que prioriza resultados acima do bem-estar. O caso da ginasta espanhola Almudena Cid, que competiu em 4 Olimpíadas, ilustra essa situação. Almudena, apesar de sua determinação e talento, enfrentou uma série de lesões que foram minimizadas por seus treinadores e pela mídia. Sua história é um lembrete de que, mesmo as atletas mais talentosas podem ser vítimas de um sistema que não prioriza sua saúde. Você já se perguntou como seria se todas as ginastas tivessem o apoio necessário para se cuidarem sem medo de serem julgadas? O impacto dessas experiências vai além das lesões físicas. A pressão constante pode resultar em distúrbios alimentares, depressão e ansiedade, criando um ciclo vicioso que é difícil de quebrar. A ginasta britânica Amy Tinkler, que já mencionamos, é um exemplo claro disso. Após os Jogos Olímpicos de 2016, ela enfrentou não apenas lesões, mas também uma batalha emocional que a levou a repensar sua relação com o esporte. O que poderia ter sido uma trajetória de sucesso se transformou em um período de introspecção e autodescoberta. Como você acha que essa luta interna pode moldar a identidade de uma atleta? O que precisamos entender é que a cultura do silêncio e da negação em relação a lesões e problemas emocionais não é apenas prejudicial para as atletas, mas também para o esporte como um todo. As histórias de superação e resiliência são inspiradoras, mas elas não devem ofuscar a necessidade urgente de uma mudança estrutural. A luta por um ambiente seguro e acolhedor para as ginastas é um caminho que devemos trilhar juntos. Você concorda que é hora de transformar a narrativa do esporte, priorizando a saúde e o bem-estar acima da estética e do desempenho? À medida que mais atletas se manifestam sobre suas experiências, fica claro que a mudança é possível. A coragem de figuras como Simone Biles e Ella Reisman não apenas desafia o status quo, mas também inspira uma nova geração de atletas a se posicionar por si mesmas. O movimento em direção a uma cultura que valoriza a saúde mental e física é um passo fundamental para garantir que as futuras gerações de ginastas possam competir em um ambiente que respeite suas necessidades. Você está pronto para apoiar essas mudanças e fazer parte de uma comunidade que valoriza o bem-estar das atletas? O que podemos fazer para garantir que essas histórias não sejam apenas lembranças do passado, mas sim catalisadores para um futuro melhor? A responsabilidade recai sobre todos nós, treinadores, federações, pais e fãs. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na criação de um espaço onde as ginastas possam se sentir seguras e valorizadas. Você está pronto para apoiar essas mudanças e fazer parte de uma comunidade que valoriza o bem-estar das atletas? Ao promover um diálogo aberto sobre saúde mental e bem-estar, estamos dando vozes àquelas que, por tanto tempo, foram silenciadas. E enquanto olhamos para o futuro, é importante que também reconheçamos os pequenos passos já dados em direção a essa mudança.
Iniciativas que incentivam a discussão sobre lesões e saúde mental estão começando a surgir, mas ainda há um longo caminho a percorrer. As organizações esportivas devem se comprometer a implementar políticas que priorizem a saúde das atletas, promovendo treinamentos para educar treinadores e atletas sobre a importância do autocuidado e do suporte emocional. Você acredita que essa mudança é possível? A cada passo em direção a um ambiente mais justo e saudável, estamos não apenas honrando as atletas que lutaram, mas também construindo um legado que pode transformar a cultura da ginástica. A saúde e o bem-estar não devem ser vistos como obstáculos, mas como parte integrante da jornada de cada atleta. A verdadeira força não está apenas em competir, mas em saber quando é hora de parar e cuidar de si mesma. Você já pensou sobre o impacto que isso pode ter na vida de um atleta? Ao refletirmos sobre os desafios enfrentados pelas ginastas, é essencial que continuemos a apoiar aquelas que estão dispostas a falar. A mudança não acontece da noite para o dia, mas cada voz que se levanta é um passo em direção a um futuro mais seguro e justo. Juntos, podemos transformar o esporte em um espaço onde a saúde e o bem-estar sejam prioridades, onde as atletas possam brilhar sem sacrificar suas vidas pessoais e emocionais. Você está preparado para se juntar a essa luta e apoiar a transformação na ginástica? Por trás de cada medalha existe uma história que merece ser contada. E enquanto continuamos a explorar essas narrativas, que possamos sempre lembrar que o verdadeiro valor do esporte não reside apenas nas conquistas, mas também nas lições que aprendemos ao longo do caminho. Afinal, a jornada de cada atleta é uma história de coragem, resiliência e, acima de tudo, humanidade.